Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Pessoal, mais uma enzima sobre aquele tema de o líder nos bastidores, sobre o qual eu venho comentando os últimos enzimas. Eu li um capítulo interessante que eu achei legal comentar aqui, uma reflexão, um capítulo até denso, mas uma reflexão que eu achei interessante. O autor falando sobre esse conceito aí de ambidestria organizacional. E eu achei isso assim super interessante, porque além da lição que a gente pode ter com esse próprio conceito, como que a gente tem que ter cuidado para que esses conceitos no mundo de negócios não virem clichês. O que eu estou querendo dizer com isso? Poxa, quando a gente fala de ambidestria organizacional, é um conceito já antigo, criado por James March, para tentar mostrar que as organizações que iriam prosperar seriam aquelas que achariam um balanço entre conseguirem explorar muito bem o ambiente, no sentido de descobrir coisas novas, de inovar, etc., e ao mesmo tempo otimizar aquilo que elas fazem. O famoso explore versus exploit no inglês. Então as organizações têm que lidar continuamente com esse tipo de contradição, e os estudos mostram que as organizações que vão prosperar, elas devem ser capazes de achar um balanço aí entre essas duas disciplinas. Daí surgiu esse conceito aí de ambidestria. Mas o que eu achei interessante, o autor chama muita atenção para isso durante essa discussão. Ao mesmo tempo que esse conceito é importantíssimo, ele realmente é interessante, e ele marcou aí o mundo dos negócios, de estratégia, etc., a gente tem que tomar um cuidado com um conceito desse, porque ele pode quase que ser redundante, né? Você pode quase que querer dizer que uma empresa tem que ser capaz de lidar com essas contradições, e aí ela tem que então ser ambidestro. E o ambidestro significa exatamente ser capaz de lidar com essas contradições, e na prática isso vai significar o quê? Então, o ponto aqui é que essa visão de ambidestria, ela deve ser encarada muito mais como um símbolo, como uma reflexão contínua, do que como um estado que a organização atua ou como uma mágica em que a organização vira ambidestra. Uma empresa não deve pensar o seguinte: eu vou contratar então uma consultoria que vai me tornar ambidestra e agora eu tenho essa estrutura aqui que garante que eu seja ambidestro. Na verdade, esse conceito é muito mais de trazer à tona a questão da complexidade, a questão de que nesse ambiente de negócios onde as coisas variam muito, você ora vai ter que pecar por excesso em otimização, ora você vai ter que fazer novas descobertas e tentar trazer aquilo para o seu negócio, mas também sem perder de vista a parte de otimização, a parte do curto prazo. Então é interessante porque isso afeta diretamente a liderança, no sentido em que um dos papéis que o líder passa a ter numa organização que ele pretende que seja ambidestra é que o próprio líder aprenda a viver com contradições. Se o líder não aprende a viver com contradições, e aí eu já falei aqui sobre um livro do Roger Martin, que fala muito sobre isso, a gente tem mania de querer fazer escolhas uma coisa ou outra, e esses tipos de problema mostram as duas coisas, ou seja, se um líder não consegue manter que ele precisa de otimização, do exploit, mas ele precisa de exploração também, esse líder de saída já não será um líder capaz de cultivar um ambiente onde essa ambidestria, que no fundo é essa capacidade da organização, ora pender para um lado, ora pender para o outro, essa ambidestria se desenvolver. Então a mensagem final que eu queria deixar aqui é isso. Primeiro, vamos encarar esse conceito de ambidestria como um símbolo, como uma reflexão contínua, como algo que não deve sair da cabeça da liderança, que deve continuamente tentar viver com essas contradições. E a segunda lição é essa: a liderança tem que ser capaz de viver com essas contradições, tem que ser capaz de elucidar essas contradições para os seus liderados, e aí você aumenta a chance de que aquela organização nos seus mais diversos níveis possa de fato ser ambidestra.